Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre Luiz Castro, Tite e Mano Menezes. Afinal de contas, quem será o treinador do Grêmio em 2026? O que tem de novidade a respeito de cada um desses três nomes? Vamos falar também sobre um novo acordo fechado e que foi anunciado, agora é oficial. E claro, mais um tema envolvendo o grupo de jogadores para a próxima temporada. Desta vez, o nome do volante Cuéllar. Há uma desistência, a nova diretoria não conta com ele, estão buscando um primeiro volante no mercado. Mas Cuéllar ainda pode servir ao Grêmio? Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, que é importantíssimo para esse conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já aqui na arrancada, te inscreve no canal, eu tô muito próximo da marca dos 70 mil inscritos, então se inscreva se tu ainda não fez isso, entra aqui no canal, confere, se inscreva. Também ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio, 2 vídeos por dia, um no final da manhã e outro à noite. E claro, vai deixando a tua opinião, que também é fundamental, sobre todos os temas aqui nos comentários. Eu leio depois a opinião de vocês. Eu não consigo responder todo mundo, evidentemente, mas eu leio a opinião de vocês sobre todos os temas. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A nova diretoria está colocando alguns objetivos para a janela de transferências. E um desses objetivos é contratar um primeiro volante. A gente já havia falado sobre isso. O nome do Wallace chegou a surgir, houve uma avaliação a respeito deste jogador, que foi bem no Grêmio, campeão da Copa do Brasil lá em 2016, pediu para sair, né? O Grêmio até na época não queria vender, mas ele pressionou, foi para o futebol europeu, jogou em mais de um clube no exterior e voltou ao Cruzeiro. Mas já não vivia uma boa fase fora do Brasil, no Cruzeiro também não conseguiu se adaptar, não conseguiu apresentar um bom futebol, é reserva. E a ideia do Cruzeiro, liberar o jogador, até porque tem um salário mais elevado. E a ideia do jogador, deixar o Cruzeiro. Ele vê, portanto, com bons olhos, uma transferência para outro clube do Brasil, inclusive para o Grêmio, que é um clube que ele conhece bem. Mas embora o Grêmio tenha avaliado, o Grêmio optou por não avançar. Mas isso não significa dizer que o Grêmio não vai buscar um outro primeiro volante. Eu trouxe há alguns dias aqui no canal, ontem lá no meu Instagram, siga lá, @BrunoSRepórter, uma sugestão. Eu daria pelo menos uma olhada no nome do Fernando, ex-Inter, não estou dizendo que eu teria convicção na contratação, mas daria uma olhada, como é que está a condição do joelho dele, acho que é um bom jogador, acho que pode ainda render, não para ser titular, evidentemente, em todos os jogos, mas acho que ele ajudaria. É um jogador que tem uma característica bem boa que casaria muito com o Arthur. Mas o Grêmio, obviamente, precisa de um outro volante também, de estatura, de força física, de boa saída de bola, boa marcação, de imposição, bola aérea, né? Só que não é fácil também encontrar esse tipo de jogador. E o Grêmio tem várias limitações financeiras. Está olhando o mercado. E muito disso passa pela insuficiência dos jogadores que o Grêmio tem no plantel. O Dodi é um cara extremamente dedicado, dá vida dentro de campo, faz de tudo, faz tudo aquilo que ele pode. Mas ele pode pouco, né? Pelo menos se a gente tem pretensão de ser campeão na próxima temporada, não é o Dodi o cara, né? Não pode ser titular, pode ser um jogador de grupo, até aí tudo bem. Mas e o Cuéllar? O Cuéllar foi contratado para ser titular. Aliás, foi tido como uma das principais contratações lá no início de 2025. Veio para ser titular e protagonista. Ganha para isso. O salário dele é um dos mais elevados do elenco. Não deu resposta, praticamente nunca. Teve um período ali que ele jogou bem, mas nada demais também. Mas está na hora de desistir do Cuéllar? Talvez seja pela forma física do Cuéllar. Ele não consegue se colocar em condições. O Cuéllar é um jogador que, quando entra em campo, parece travado. Ele não consegue dar prosseguimento às jogadas, às vezes por uma questão realmente de falta de intensidade. Já tem uma idade a mais. E a gente sabe que essa questão da idade ela é relativa, ela vai de jogador para jogador. Tem jogador que joga até 37, 38 anos com tranquilidade. Tem outros que com 30, 31, 32 já não consegue mais. E o Cuéllar eu não sei se ainda vai conseguir render com a camisa do Grêmio. E o Grêmio tem que definir isso.
Porque se vai contratar um outro primeiro volante, então que desista do Cuéllar a ponto de negociar o Cuéllar. Libera ele para abrir espaço na folha, o salário dele é muito alto. Ou então aposta no Cuéllar e daí não tem por que contratar um outro primeiro volante. Eu contrataria e eu liberaria o Cuéllar. Confesso que desisti já desse jogador e quero a tua opinião, obviamente, sobre isso aqui nos comentários. Olha só, o Grêmio anunciou um acordo fechado, agora é oficial. Já tinha encaminhado, né, finalizado as tratativas há algum tempo, mas agora o Grêmio oficializou. A New Balance, de fato, é a nova patrocinadora do Grêmio, é a nova fornecedora do uniforme, né? Oficialmente, ela é a fornecedora do uniforme do Grêmio, é a patrocinadora. Então, estamos saindo da Umbro e a New Balance assume a partir de janeiro de 2026. Já vazou na internet uma camisa que deve ser a do Grêmio, etc., mas, de forma oficial, o Grêmio, nos próximos dias, vai apresentar aos torcedores, fazendo publicações nas suas redes sociais e também no seu site oficial, da nova camisa do Grêmio com a New Balance. Eu, sinceramente, acho uma camisa muito bonita, tá? Achei que eles fizeram camisas bonitas. O do Bragantino, que eu lembro deles, era bem bacana. Agora, eu não sei exatamente a qualidade. Eu tenho uma ou duas camisetas da New Balance e é boa, tá? Muito bom, produto bom, durando bastante. Vamos ver se as do clube também serão assim, acho que sim. Vamos torcer que dê tudo certo, mas acho que foi uma boa escolha aí feita pela atual diretoria, né? Olha só, e o novo treinador do Grêmio para a próxima temporada? A gente precisa falar sobre isso. Até porque surgem novos nomes, né? Coloquei aqui na thumb Luiz Castro, Tite, o próprio Mano, né, que pode seguir. Surgiu até mesmo o nome do Arthur Jorge, né? Foi uma informação trazida pelo Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero te dizer que o crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada. O crepe do Alemão é bom demais. Várias opções de crepes doces e salgados. O crepe do Alemão fica em Torres, na mais bela praia gaúcha, é tradição. Vai em Torres, no litoral, vai passar por Torres, perto de Torres, vai lá conhecer o crepe do Alemão, que é outro nível. O crepe do Alemão, Avenida Beira Mar de Torres, o telefone da teleentrega tá na tela. Olha só, o Grêmio está colocando as suas energias principalmente, e óbvio quando eu falo Grêmio, estou falando da nova diretoria, principalmente na escolha e na busca pelo novo treinador. A informação trazida pelo Caliel Dornelles na Bandeirantes, no final da manhã desta quinta-feira, dá conta de que Luiz Castro é o ficha 1. Português, e ele ser português não nos traz nenhum tipo não é uma novidade, não nos traz nenhum tipo de surpresa. Por quê? Porque a gente já trabalhava com o fato de essa diretoria preferir treinadores justamente da escola portuguesa. Já haviam avaliado alguns nomes, não conseguiram avançar, em um deles pelo menos, e o Luiz Castro passou a ser o nome da vez. Treinador que começou lá no Porto, chegou a ser interino do Porto Principal, treinou o Porto B, trabalhou em Portugal no Chaves, no Marítimo, no Rio Ave, trabalhou também depois no Shakhtar, 2 temporadas no Shakhtar, um clube importante, veio para o Brasil e fez um ano espetacular no Botafogo, liderava com folga o Campeonato Brasileiro, até que recebeu uma proposta do mundo árabe e saiu para ganhar muito mais. Eu diria que muito provavelmente, se tivesse permanecido no Botafogo, seria campeão brasileiro daquele ano. O Botafogo depois perdeu o título com a saída do Luiz Castro. São 2 clubes no mundo árabe em países diferentes, né? O Al Nassr primeiro e depois um outro clube que ele ficou 5 meses, saiu no dia 5 de novembro, 5 desse mês. Mas ele teve bons jogos por lá, tá? Em 14 ou 15 jogos, ele perdeu somente um. Só que esse um foi para um clube pequeno na Copa, o que gerou uma eliminação. E aí resolveram demitir ele. Não era um clube de muito investimento, diferente do Al Nassr. Acho ele um bom treinador, ele um treinador alto nível e acho que pode ser sim uma boa contratação para o Grêmio. É claro que o Grêmio precisa ter responsabilidade financeira. Não dá para pagar uma Babilônia. Mas muitas vezes também o barato sai caro, principalmente quando a gente fala de treinador. Arriscar, apostar, daqui a pouco tu tem que demitir ali em março, abril, maio, e fica pagando 2 treinadores na temporada. É um risco muito grande. Trocar de treinador em meio ao ano é ruim. Então eu acho que o Grêmio precisa contratar um treinador que tenha uma qualidade indiscutível, que tenha experiência e que conheça o futebol brasileiro. Qualidade, experiência e conheça o futebol brasileiro. E que tenha, obviamente, objetivos na carreira ainda, né? Isso também é fundamental. E acho que
Esse nome do Luiz Castro se encaixa em tudo isso. Se o Grêmio vai conseguir contratar ou não, nós não sabemos, até porque a informação do Caliel é que a conversa ela ainda é inicial. Ele é o nome da vez, mas a conversa ainda é inicial e as informações que o Grêmio colheu dele são ainda de um treinador caro. O Grêmio provavelmente vai tentar baixar essa pedida do Luiz Castro. Em relação ao Tite, é o seguinte: o Grêmio, nesse momento, descarta o Tite. A gente sabe como o futebol é dinâmico, às vezes as coisas mudam da água para o vinho, mas é apenas em exceções. O Tite é um nome hoje descartado pela nova diretoria. Por quê? A relação do Tite com o Felipão não é das melhores. Eles não são inimigos, tá? Eles tiveram uma treta aquela vez do fala muito, etc. Mas eles conversaram, eles se entenderam, eles têm uma relação ok. Só que quando a gente fala do Felipão, coordenador técnico, a gente está falando de um cara gigantesco, ídolo do Grêmio, que vai trabalhar diretamente com o novo treinador. Então a relação do Felipão com o novo treinador precisa ser de muita confiança. E com o Tite, mesmo que eles tenham se acertado, ainda é cada um na sua, digamos assim. Então, por esse motivo, também por esse motivo, a nova direção descarta o nome do Tite. E a pegada do técnico português, ela passa pelo Felipão, que trabalhou em Portugal e gosta da escola portuguesa, passa pelo Paulo Pelaipe, que ficou encantado. O Luiz Henrique Benfica trouxe essa informação nos donos da Bola Rádio da Bandeirantes, que o Paulo Pelaipe ficou encantado com o trabalho do Leonardo Jardim lá no Cruzeiro e antes com o Jorge Jesus no Flamengo. Ele gosta e muito da escola portuguesa e ele também, embora tenha uma boa relação com o Mano, embora goste do Mano, embora também ache o Mano uma boa para o ano que vem, ele gosta muito da escola portuguesa. E os dirigentes abnegados, né, tanto o presidente, Odorico Roman, quanto o seu vice de futebol, Antônio Dutra Júnior, gostam muito também dessa ideia de Portugal. Então ganha cada vez mais força um técnico português no Grêmio, podendo ser o Luiz Castro. E lembrando que o Simon Bianchini trouxe que o Arthur Jorge foi oferecido, mas que não teria andado, pelo menos até o momento, acho muito menos do que o Luiz Castro. Em relação ao Mano Menezes, o Mano fica como plano B a essa história toda do técnico português. Não está descartado o Mano pode permanecer, tem uma boa chance de permanência, mas não existe convicção nenhuma no nome do Mano. Isso me preocupa, porque o Grêmio tem que escolher um treinador e ter convicção na escolha para depois sustentar, como o próprio Mano disse, o Mano está correto. Então, se vai escolher o Mano, o Luiz Castro ou o treinador, que escolha, mas que se tenha convicção para dar andamento de uma forma correta no trabalho durante a temporada 2026. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O conteúdo que tem a força também de Hora do Pastel. Hora do Pastel, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram e utiliza o cupom GRENAL10 para ganhar 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço, dá-lhe Grêmio e até o próximo conteúdo.